Olá, tudo bem? Que prazer ter você aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre o que é aromaterapia. A aromaterapia é nada mais, nada menos do que o uso dos óleos essenciais com fins terapêuticos. Por isso, aroma dos óleos essenciais, terapia. A gente vai, através da aromaterapia, tratar desconfortos de forma holística. O que é holístico? Holístico é quando a gente pensa na pessoa como um todo, porque o que ela está sentindo fisicamente pode ter por trás uma série de gatilhos emocionais. O que ela está sentindo na pele pode ser uma consequência do que está acontecendo no pulmão, e o que está acontecendo no pulmão pode ser inclusive um reflexo do emocional. Então a gente vai tentando desconstruir para a gente entender a causa daquele desconforto e então poder atuar na causa para ser mais efetivo quando a gente está falando do nosso bem-estar. O termo aromaterapia ele foi usado pela primeira vez em 1937 por René Maurice Gattefossé. E ela é exercida desde Hipócrates, em 3.500 anos antes de Cristo. Basta a gente pensar que como é que a humanidade inteira se cuidou antes de existirem os laboratórios, gente? Nas plantas. E os óleos essenciais, nada mais, nada menos do que vêm das plantas. Eles são extratos aromáticos extraídos das plantas. Pegando o gancho do que são os óleos essenciais, eles são substâncias naturais. Eles ficam em bolsinhas, são moléculas aromáticas que dão um aroma distinto para as plantas. Então, a lavanda tem um determinado aroma, o peppermint tem um determinado aroma, o limão tem um determinado aroma, e essas moléculas aromáticas, elas estão lá nos nossos óleos essenciais. São bem pequenas essas moléculas, bem levezinhas, e elas podem normalmente ser extraídas por destilação ou prensagem a frio. São os dois métodos mais comuns para a gente poder obter os óleos essenciais a partir das plantas. São moléculas solúveis em óleos graxos, em substâncias oleosas. Apesar disso, elas não são solúveis em água, mas elas não são graxas. Se você põe um óleo puro na sua mão, em qualquer parte do seu corpo, você vai ver que ali de oleoso não vai ter nada. É só você pensar, o óleo essencial da laranja, o óleo essencial do limão, por exemplo, ele tá, sabe onde? Naquela aguinha que sai quando a gente espreme a casca da laranja ou a casca do limão. O que é que tem ali de oleoso? Nada, né? Pois é. Porque o óleo essencial, apesar dele não se misturar com a água, ele não é oleoso. São substâncias altamente concentradas que têm sido utilizadas há milhares de anos e atualmente são estudadas. Temos dezenas de milhares de artigos científicos comprovando os seus benefícios para a saúde. De onde vieram os óleos essenciais? Fabi, da onde vêm esses óleos essenciais? Bom, estima-se, acredita-se que eles vêm do processo de seleção natural das plantas. Eles apareceram quando as plantas saíram lá do meio aquoso e emergiram para o solo, para a gente poder ter plantas também terrestres. E na medida em que elas saíram daquele meio aquoso e vieram para o meio terrestre, elas começaram a precisar ter que se defender de diversas ameaças que elas encontraram novas. Então precisaram se adaptar. Um exemplo de adaptação são as coníferas, que são uma das primeiras espécies de plantas que a gente tem conhecimento e que estão lá, imagina, tá lá na Rússia, lá na Sibéria, quando chega o inverno, um frio, tudo congela. Mas a árvore morre, gente? A árvore não morre. Por quê? Porque ela tá ali, congelada, e entra em estado de, não sei se eu posso dizer hibernação, mas a seiva dela continua fluida e levando os nutrientes que ela precisa para que ela sobreviva àquele inverno rigoroso. Essa é uma adaptação que precisou ser feita ao longo dos anos e apenas as árvores, apenas as plantas que tinham essa propriedade de não congelar a seiva conseguiram sobreviver e estão aí até hoje. E essa propriedade está dentro do sistema imunológico dela.
nos óleos essenciais. Então a gente tem, por exemplo, árvores como o eucalipto, que ajudam o nosso pulmão a fluir melhor, a oxigenação a fluir melhor no nosso corpo, e que tem também esses mesmos constituintes nos seus óleos essenciais. Então, você pensa no meio em que essas plantas estavam. Elas precisaram se defender contra danos solares, que elas antes não tinham exposição, micróbios, parasitas, extremos de temperatura, como eu acabei de comentar, danos nas folhas causados pelos predadores, ajudando na polinização para que a gente possa ter toda essa fauna e flora que a gente tem hoje em dia, né? Se não fosse polinização, aquela planta não ia conseguir se reproduzir, não ia conseguir nascer em outro lugar. Eles são extraídos, né? O mais comum é a destilação a vapor. A grande maioria dos óleos essenciais a gente extrai por destilação a vapor. É o mais comum, sem dúvida nenhuma, né? E a gente pode encontrar óleos essenciais que são provenientes de folhas, de troncos e de sementes, e até algumas flores que são extraídos por destilação a vapor. A gente também tem a prensagem a frio. A prensagem a frio a gente vai encontrar muito nos óleos cítricos, onde a gente vai prensar aquela casca para poder extrair dali o óleo essencial. Então, normalmente a gente tem os frutos, os cítricos, sendo feitos a partir de prensagem a frio, como bergamota, laranja, limão siciliano, limão Tahiti, tá? Tangerina. E a gente vai ter, sim, alguns óleos essenciais que são extraídos por solvente. Então, a gente tem aí, por exemplo, a baunilha, a gente tem um absoluto de baunilha, a gente tem o jasmim, a gente tem que é uma pétala muito delicada, e a gente tem que fazer outro tipo de processo para extrair aquilo ali, que não seja destilação e não seja prensagem a frio, porque senão aquela flor, aquela parte da planta não iria sobreviver. Então, com solvente, infelizmente, a gente também vai encontrar outros óleos essenciais de alguns produtores que eles estão mais preocupados com a abundância, porque vai sair para eles mais barato. Mas esses óleos, muitas vezes, não são puros, justamente porque eu estou usando um solvente para extrair. Alguns componentes podem ser alterados em função de eu estar utilizando o solvente, dependendo do solvente, dependendo do óleo essencial, ok? Então, ele rende mais, e por isso eu vou utilizar em alguns óleos essenciais que são muito escassos e difíceis da gente conseguir, como rosa, jasmim, neroli. Mas eu tenho que tomar um cuidado, porque ao mesmo tempo a gente tem algumas empresas de óleos essenciais que infelizmente usam a extração por solvente de uma forma mais corriqueira. E aí traz pra gente um óleo essencial que não é de tanta qualidade. Só para vocês entenderem um pouquinho da cronologia, o que a gente conhece historicamente sobre o uso dos óleos essenciais, né? A gente tem registros lá de 4.000 a.C., 3.000 a.C., de receitas de perfumes dos sumérios. Eles registraram isso em placas de argila e esses perfumes eram feitos com o quê? Com as plantas aromáticas. Então, de certa forma, eles estavam sim se utilizando das propriedades terapêuticas enquanto faziam seus perfumes. Em 2500 a.C., a gente tem ali um imperador chinês que começou a identificar usos medicinais. Não é à toa que na China fala-se tanto e usa-se tanto que é medicina natural. Lá, isso não é uma alternativa, muito pelo contrário. A grande maioria dos profissionais de saúde, eles primeiro vão pelos métodos naturais e muitas vezes dá certo. Lá em 1500 anos antes de Cristo, a gente tem, por exemplo, o papiro Eber, que é escrito detalhando como que antigos egípcios usavam os óleos essenciais de olíbano, de mirra e alguns outros compostos aromáticos para, inclusive, propósitos religiosos, para conexão religiosa, para cura de doenças e para embalsamento, porque a gente tinha ali uma fonte de conservação da pele daquele faraó, por exemplo, que estava sendo embalsamado. Já em 800 a 150 anos antes de Cristo, a gente tem muitos médicos gregos usando plantas aromáticas
para efeitos medicinais. E isso também registrado, nós temos os registros onde a gente encontra os desenhos e as escritas da época indicando os usos dessas ervas medicinais. E eles acreditavam que através das ervas medicinais as pessoas se curavam da intervenção divina, afinal de contas o divino está presente na natureza. E a gente sabe que essa manifestação divina hoje se chama óleos essenciais. Vindo já um pouquinho mais para perto, a gente tem ali em 70 anos antes de Cristo, Hipócrates, registros de Hipócrates fazendo fumigação em Atenas, usando essências aromáticas, Dioscórides publicando de matéria médica um texto sobre a medicina herbal e os usos medicinais de diversas plantas. E quando a gente vai já ultrapassando inclusive o nascimento de Cristo, a gente tem romanos antigos que usam óleos essenciais para perfumar banho, casa, corpo, para cuidar da saúde. Então a gente tem o alecrim, por exemplo, usado por uma imperatriz para sua coluna. A gente vai falar sobre isso na aula do alecrim. E ele ficou dito como o elixir da juventude, porque ela remoçou, imagina, ficou sem sentir dor e ele realmente agiu na pele de forma a diminuir as rugas. A gente vai falar sobre isso lá na aula de alecrim. E nos anos 1000 a gente tem ali o filósofo e médico persa Avicena, que é reconhecido por sua invenção no processo de destilação a vapor. Até então, o uso das plantas aromáticas era por maceração, era por um método, um chá, era por um uso num perfume, numa base alcoólica e assim por diante. E no ano 1000 é que a gente tem efetivamente, pela primeira vez, a invenção do processo de destilação. E aí a gente vai começar a aprender a extrair esses óleos essenciais de forma mais pura. Em 1500 a gente tem aí médico alemão publicando um livro sobre a destilação dos óleos essenciais e dando um salto lá para a época da guerra e dando um salto para 1937 a gente tem então o René Maurice Guattefosset, que publica o livro Aromaterapia e enfatiza o valor terapêutico dos óleos essenciais, especialmente a lavanda, que ele tem um relato da lavanda para uma queimadura que ajudou ele a não perder o braço depois do experimento que ele estava fazendo. Mas a gente precisa explicar que dentro da aromaterapia, assim como em muitas outras áreas, né, da saúde, como por exemplo a própria homeopatia, nós temos algumas linhas. Então nós temos diferentes escolas da aromaterapia que foram derivando desses estudos que foram sendo feitos. A gente tem a escola francesa, que é mais abrangente e que ela permite o uso interno, aromático e tópico. Ela se baseia muito no que aconteceu durante a Segunda Guerra com o médico Jean Valnet, que tratou os oficiais com os óleos essenciais dessas três formas. E ele conseguiu salvar muitas vidas assim. Imagina que era uma época de escassez de medicamento. Então você tinha que utilizar os recursos que estavam ali disponíveis para você. Então ele começou a utilizar os óleos essenciais com base nos estudos que já existiam e ele teve resultados impressionantes. Então daí nasceu a escola francesa de aromaterapia, permitindo o uso aromático interno e tópico. Já a escola inglesa, ela é mais restrita. Ela não reconhece o uso interno, mas apenas o uso aromático e tópico, porque ela se baseia no viés de Marguerite Moreau, que é uma engenheira química que publicou um livro sobre cosméticos com aromaterapia. Então eles pegaram esse viés do livro de cosméticos, onde Marguerite Moreau aplica tópica e aromaticamente. Como não tem muitos estudos sobre o uso interno, a escola inglesa prefere dizer que ela não recomenda o uso interno. E essa escola é a escola que a gente tem mais abundante hoje em dia, até porque para você utilizar os seus óleos internamente, você tem que ter muita certeza daquele produto, da qualidade, da pureza daquele produto. E a escola alemã, gente, é uma escola super mega restritiva. Ela fala apenas sobre o uso aromático. E por que ela fala sobre o uso aromático? Porque na época em que ela foi fundada, apenas existiam
anotações, apontamentos científicos sobre o uso aromático e os efeitos do uso aromático da aromaterapia no benefício, no nosso bem-estar. Então, ela se apega ao que se tinha de apontamento científico na época, apesar de hoje em dia a gente ter muitos outros apontamentos com relação a outras formas de uso dos óleos essenciais. E eu gosto de ser mais abrangente, até porque a escola de aromaterapia que eu pratico é a francesa. Então, como é que a gente pode usar os óleos? De forma interna, aromática, tópica. No aromático, eu vou usar os óleos essenciais inalando eles. É excelente para as emoções porque ativa o nosso sistema límbico. É excelente para as emoções porque ativa o nosso sistema límbico. E o nosso sistema límbico é uma parte do nosso cérebro que controla as nossas emoções, a gente chama de cérebro emocional. Ele controla as nossas emoções e também é responsável pela nossa memória de longo prazo. Além disso, né, se eu estou inalando alguma coisa, se eu estou inalando um óleo essencial que ele vai promover uma respiração saudável, eu automaticamente estou aplicando também topicamente nas minhas vias aéreas. Então, para congestão nasal, gente, o uso aromático é maravilhoso. E aí eu posso inalar diretamente no recipiente, posso usar como perfume ou como colônia, posso também inalar na palma das mãos, posso até colocar na saída do meu ar-condicionado, na pá do meu ventilador, uma bolinha de algodão com algumas gotinhas de óleo essencial e você coloca ele para se movimentar, porque ele é volátil, ele vai evaporar e você vai ter esse aroma no seu ambiente. Algumas dicasinhas para você usar aromaticamente os seus óleos essenciais. Então, por exemplo, para a gente despertar o clima de romance na mulher, a gente pode utilizar ylang ylang, salves clareia, por exemplo. Para despertar o clima de romance no homem, a gente já vai para um sândalo havaiano com algumas gotinhas de capim-limão, que é o lemongrass. Para a gente fazer um uso energizante, isso aqui são dicas para um difusor de ambiente, para você fazer um aroma energizante para o seu ambiente, você pode utilizar ali alecrim, laranja, hortelã, né? E se você quiser um aroma para você combater estresse, você pode utilizar limão siciliano, laranja, cedro, cravo no seu difusor. São sugestões, você pode montar a sua própria sinergia, a gente sempre fala, crie, experimente, coloque lá, sinta o aroma que te faz sentir bem e use ele. A aromaterapia não é uma ciência exata. A gente vai ter muitos óleos essenciais, vocês vão ver, com propósitos semelhantes. E o que é melhor para mim não necessariamente é melhor para você. A gente tem que se conhecer. Por quê? Porque cada óleo essencial é super complexo quimicamente. São centenas de compostos químicos dentro de um mesmo óleo essencial. E aí tem algumas nuances que eventualmente vão fazer mais sentido para mim do que para você e vice-versa. Um banho calmante, gente, eu posso pingar ali no meu banho calmante, eu botar no difusor de ambiente lá no meu banheiro uma camomila romana com uma lavanda. Se a gente quer alegria, um banho durante o dia para alegrar a gente, para a gente começar o dia numa boa, eu posso usar hortelã com toranja, que é o grapefruit, o alecrim. E uma massagem relaxante no final do dia pode ser feita com lavanda, mirra, ylang-ylang e camomila romana. Essas gotinhas todas você pode juntar num creme de massagem, você pode fazer num volume aí de 20 ml de um creme relaxante ou mesmo diluído num óleo vegetal. A gente vai ter um capítulo sobre óleos vegetais para você escolher qual fica melhor para você. O uso interno, pessoal, como eu disse, a gente tem que ter muita atenção para pureza, tá? Então opte por ingerir apenas óleos que tenham certificado de pureza testada e garantida, para você saber que ali naquele vidrinho só tem mesmo o óleo essencial puríssimo e não tem nenhum outro componente que pode incorrer em algum risco para a sua saúde, tá? Nem todos podem ser ingeridos, porque a gente não pode ingerir, por exemplo, cipreste ou eucalipto ou galtéria. Tem alguns óleos essenciais que a gente não pode ingerir, a gente tem que ficar atento a isso, tá? Mas quando a gente pode ingerir, a gente faz de forma correta, eles podem ser muito bons para as funções estruturais do nosso corpo.
Então, a gente pode usar sublingual, que é uma forma super eficaz, super rápida de entrar na nossa corrente sanguínea. A gente pode colocar dentro de cápsulas ou adicionar as nossas bebidas e até mesmo utilizar na culinária. Eu, por exemplo, adoro temperar os meus pratos com o uso dos óleos essenciais. Dicas para você utilizar na culinária. Ó, uma gota de óleo cítrico substitui uma colher de chá de raspas daquela casca. Uma gota de menta substitui uma colher de chá de folhas secas ou uma colher de sopa de folhas frescas, porque é super concentrado. Uma gota de canela equivale a 2 colheres de sopa de canela em pó. Olha quanta canela em pó em uma gota de canela, pessoal. E as ervas, orégano, tomilho, manjericão, manjerona e assim por diante. A gente vai só molhar a ponta do palito e aí, se precisar, a gente repete. Então, a gente vai molhar a pontinha, vai mexer, vai introduzir aquele aroma. Se precisar, repete. O que eu sugiro? Pega um azeite extra virgem, tempera aquele azeite com os óleos essenciais que você gostar, os óleos essenciais de ervas aromáticas, e aí você já tem ali uma base pronta para você poder utilizar na sua culinária. E uma coisa que acontece na aromaterapia é que não existe consenso de alguns pontos entre os aromaterapeutas. Uma das questões é a diluição. Então, a gente tem que usar, às vezes, o nosso bom senso para ter o uso seguro dos óleos essenciais. Eu gosto muito de começar do menos para o mais. Não tem por que a gente fazer uma concentração enorme. Vamos começar do menos e, se a gente sentir que a gente precisa colocar uma gotinha a mais, a gente coloca uma gotinha a mais. Por exemplo, para uso facial, shampoos de cabelo, bebês, principalmente bebês recém-nascidos, a gente vai indicar o uso a 0,5%, ou seja, uma gota para cada 10 ml de solução final, que é o equivalente a uma colher de sopa. Para crianças, a gente vai colocar 1% e também durante a gestação a gente vai colocar 1%. É o equivalente a uma colher de sobremesa, é o equivalente a uma gota para 5 ml, que é mais ou menos uma colher de sobremesa, ou 2 gotas para 10 ml, que é mais ou menos uma colher de sopa, tá? Para cosméticos para uso diário, a gente vai fazer aí 3%, e muitas vezes isso vai ser suficiente, mas então, de novo, a gente vai utilizar o bom senso. Se aquilo ali você está achando que não está sendo suficiente, coloca mais uma gotinha. E todas as vezes que a gente for usar de forma tópica, é indicado que a gente dilua. Por quê? Porque a gente vai evitar a sensibilidade da pele no curto prazo. Então, os óleos são concentrados. Se a gente colocar na pele, muitas vezes a gente vai sentir um incômodo por sensibilidade. E eu também quero que o meu corpo não crie nenhum tipo de sensibilidade no longo prazo, de tanto que eu usei determinado componente químico dos óleos essenciais, né? Alguns óleos a gente tem que tomar mais cuidado. O cravo, a canela, o orégano e o tomilho são óleos que eu tenho que tomar mais cuidado, porque eles são considerados óleos quentes. E um óleo quente, ele realmente vai queimar a minha pele, tá? Então, cuidado no uso desses óleos. Pode usar, mas use com mais cautela, tá bom? E você vai usar óleo vegetal para diluição. Lá na aula de óleo vegetal, você vai poder conhecer um pouquinho das propriedades de cada um deles, para você ver o que melhor se aplica em cada caso. E a validade daquela sinergia vai ser a validade do óleo vegetal que você escolher, tá? Veja no rótulo qual é a validade e é aquela que você vai assumir como validade para sua sinergia. Lembra que para você atender aquela validade, você vai ter que colocar preferencialmente num vidro que fique escuro para ficar ao abrigo da exposição solar, e não dá pra gente colocar em algum lugar que vai ter muita incidência de calor. Espero que vocês tenham gostado. Desfrutem de todas as nossas aulas. Um beijo e até a próxima.